O facão do Turra continua afiado, ele é quase um Conan, o bárbaro, né? Não, exagerar, né? Coitado do Turra, ele até tá sorridente nos bastidores lá da vitória sobre o Goiás, ele lá pulando com os jogadores e tal, né? Mostrando aquele outro lado de não ser um sujeito tão turrão, né? Que na hora que precisa ser mais flexível, aparentemente ele é e tal. Aliás, fui perguntar lá no Santos e tal, e aí, como é que é o Turra no dia a dia? Ele é de boa, né? Só que os treinos dele são muito parecidos com o do Odair Helman. Mas é aquilo, precisava ver se o Odair Helman sabia se fazer entender. E esse cenário, digamos assim, criado pelo Paulo Turra de mais seriedade, de mais empenho, de mais dedicação, talvez faça com que estes jogadores que lá estão possam entender melhor o que ele disse. E outra coisa, quando você tem, é que nem classe em escola, né? Se você tem 50, 60 alunos, o cara tem que ser aquele professor de cursinho, né? Fazer aquelas brincadeiras e tal, para prender a atenção de todo mundo. Com o time de futebol é do mesmo jeito. Se você tem lá um monte de gente, é difícil, né, repetir parte tática, parte técnica, então por isso que ele está enxugando o elenco. E desta vez o facão do Turra passou e levou o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, que é um jogador que, pelo que eu percebo, pelo feedback que eu tenho da torcida, ele não é um cara assim que empolga tanto o torcedor, né? Mas ele é um jovem. E acho que, como um jovem, pode melhorar, pode encontrar uma posição dentro do campo em que ele possa ser mais útil. Tanto é que muita gente defendeu a presença dele como centroavante ou como um segundo atacante, nunca como assistente de lateral, porque não tem nem mobilidade, ele é meio desengonçadão, né? Não tem, até tem força, mas não tem velocidade para ser ponta, né? Enfim, então o Lucas Barbosa está afastado e eu vou fazer aqui uma reflexão, porque os senhores, óbvio, já sabem que o Lucas Barbosa foi afastado porque já foi noticiado já há algumas horas, outros colegas já fizeram vídeo sobre isso. Então eu vou tentar, a partir deste fato, fazer uma análise sobre um outro prisma, que seria daquele time da Copinha de 2022. Onde estão? Como se desenvolveram ou não no Santos? O Lucas Barbosa é mais um desses que até teve algumas boas participações, mas vai ficar pelo caminho, pelo menos por enquanto. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas, pode retirar no local ou solicitar a comodidade do delivery que vai entregar na sua casa. Eu estou falando essa semana, aproveita e faz um churrasco porque o Santos ganhou, tá bom? E aí, dizendo que veio aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito neste início de vídeo pedindo para você, gentilmente, né, caridosamente, você que tem uma boa alma, que tem um bom coração, se inscreva aqui no canal, me ajuda, tá bom? Não dói nada, não custa nada. Você também ativa as notificações para receber novos vídeos, né, saber quando novos vídeos estão no ar. Deixa o like que também ajuda o nosso reconhecimento dentro deste universo do YouTube. E se quiser, torne-se membro do canal. Aliás, você pode fazer um outro negócio também que eu nunca peço aqui, mas que é bacana. Você pode compartilhar os vídeos do canal, tá certo? Pode, só tirar a propaganda aqui. Tem um aqui do lado do like e do dislike. O dislike eu sei que é aquele botãozinho que você não aperta nunca. Então tem o botão do like aqui. E do ladinho tem um compartilhar. Então aqui mostra que você pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp, na sua conta no Twitter, na sua conta do Facebook, pode mandar para o amiguinho por e-mail. Aí tem uns negócios aqui, Reddit, VK, Pinterest, Blogger, Tumblr, tem uns negócios que eu nunca vi na vida, Skyrock, tem até no LinkedIn, olha só que beleza, né? Tem um monte aqui para você compartilhar, tá bom?
Então, se você puder dar essa moralzinha aqui, tá bom? Então, o WhatsApp é o primeiro que aparece. E tem outras formas de você compartilhar os vídeos do Canal 10. Repito, agradeço muito a gentileza, caso você queira ajudar. Tá bom? Bom, eu vou recorrer aqui ao GE, o Globo Esporte, que traz os dados de Lucas Barbosa, afastado por Paulo Turra. Foi um dos destaques do vice-campeonato da Copinha de 22, 63 jogos pelo Santos, 7 gols marcados. Ele teve uma oscilação muito grande, aí chegou a ser, com o Odair Helma, chegou a ser escalado como titular contra o Blooming pela Copa Sul-Americana, participou dos treinos do Turra, mas não agradou o treinador. Então, o Lucas Barbosa ficará à disposição junto com outros jogadores. E claro que nessa hora o próprio clube e o empresário dele estão correndo já para tentar arrumar um clube para o rapaz, né? Não sei, algum time aí da Série B ou mesmo da Série A, né? E tem lugar aí pela juventude e tal, né? Ele tem potencial para jogar em alguns clubes aí, não o Santos. E eu disse, talvez em outra posição, talvez ele encontre um treinador, porque vamos lembrar que quando ele estreou no profissional, o Ariel Holan usou ele de segundo volante. Segundo volante, para aproveitar a estatura, já que o Helma reclamava e o Turra também reclama que o time não tem estatura, ele foi escalado como segundo volante, porque né, tinha aquela disposição de marcar e tal. Então, uma dessas ele pode virar volante ou até centroavante, que eu acho que é o melhor para ele, né? Porque ele tem um bom chute, tem estatura, tem um corpo, né? Ele é grandão e tal. Então vai que ele encontra um treinador que ache uma posição para ele, né? Talvez se tivesse até trabalhado na base de outra forma, podia ser um bom quarto zagueiro, né? Enfim, ele tem que procurar a vida dele para o Santos. O Santos ele tem contrato, ele tem que jogar, e ele e os outros, né? Aliás, até estava conversando com o Pablo Vidal Torrado, que é membro do canal, falando que dos afastados, o Soteldo tem mercado, o Lucas Pires tem mercado, o Ivonei acho que tem mercado e tal. Eu acho que quem não tem mercado é o Natan. O Natan vai ser o Brian Ruiz do Rueda. O Santos dificilmente vai... Bom, não sei, vamos ver, né? Porque o Natan não jogou nada no Santos. O Santos comprou e tem um contrato longo. Esse cara vai sentar no contrato, estou até vendo. E pelo comportamento técnico em campo e fora do campo, eu acho difícil algum clube querer o Natan. Mas enfim, o Lucas Barbosa, acho que ele pode arrumar a vida dele e buscar um empréstimo e tal. E mais para frente, talvez com outro treinador aqui e ele se desenvolver em outro lugar, possa ser útil. Então o Santos arrumar um negócio, vender, o rapaz segue a vida dele, o Santos recupera aí um pouco do investimento. Enfim, vamos em frente. E aí eu citava no começo do vídeo a história da Copinha de 2022, daquela final. Na oportunidade o Helder era o treinador e o Helder pegou o time quase que um mês antes da Copinha. E naquele ano, obviamente, teve, por conta da pandemia, uma liberação para jogadores um pouco mais velhos participarem da Copinha, porque não tinha tido Copinha antes. Esses atletas perderam a chance de jogar, então a Federação Paulista achou por bem fazer essa alteração e houve a presença de alguns jogadores um pouco mais velhos. E no caso, o Juan Seco e o Lucas Barbosa, eles eram, né, desse grupo, né? Eles participaram, né, desse grupo. E o Lucas Barbosa não jogou a final, né? Ele acabou ficando fora da final, né? Vou até lembrar aqui a história direitinho. Fora da final da Copinha, né? Desfalca o Santos na final da Copinha, é verdade. Até lembrava disso aqui, né? Dele ter tomado cartão, né? Camisa 11 fez. Estou vendo aqui também matéria do Bruno Gilfrida, do GE. Faz dois dos 3 gols na vitória por 3-0 sobre o América pela semifinal, porém não poderá jogar em razão de cartão, né? Então, naquela oportunidade, tomou um segundo cartão amarelo, não jogou a decisão. Muita gente acha que até naquela oportunidade ele fez falta, mas se você for olhar o time daquele momento, que foi para a final da Copinha, vamos lá, Diógenes, o goleiro, tá aí no Santos. É o 4º goleiro do Santos hoje.
João Paulo, Vladimir, tem o Diógenes, enfim, tem o Breno, ele é o terceiro, quarto goleiro, né? Tem o Mazotti, enfim, tá lá o Diógenes. O Andrei, filho do Ademir Quintino, que está no 15 de Piracicaba, jogou de lateral direito naquela oportunidade, né? Quebrou um galho improvisado ali. O Andrei está tocando a vida dele. Depois entrou o Rafael Moreira. O Derek já foi dispensado pelo Santos. O Jair está recuperando da lesão no joelho. Nesse a gente acredita muito nele, né? Então vai ser aproveitado em breve. O Lucas Pires foi-se embora, né? Ou vai, né? Alguém precisa arrumar clube para esse rapaz. A mesma lógica que vale para o Lucas Barbosa vai para ele. Aí entrou o Nicolas Lobo, que eu nem sei mais está no clube. O Jonathan, aquele que tem 1, 2, 3 N's no nome e 2 H's. É esse aí. Ele também está emprestado por aí. O João Vitor é o balão, está no sub-20. Entrou o Matheus Nunes, que, se não me engano, fez cirurgia de joelho, está fora essa temporada. E o Ed Carlos, que é outro afastado. Aí jogou o Patati, que agora começa a ter chance na equipe principal, está integrado. O Fernandinho, que continua sendo titular do sub-20. Depois entrou o Pedrinho, que também teve lesão e agora está aí, né, tendo a oportunidade de treinar com o principal, é lateral esquerdo. E o Juan Seco, que foi emprestado para o Vasco da Gama e não está jogando por lá. Então, se você for pegar para olhar aqui hoje, desse time da Copinha de 2022, só o Patati praticamente está à disposição, porque o Balão está no sub-20, o Fernandinho está no sub-20, alguns estão afastados, outros estão emprestados, e o Jair está recuperando de lesão. Eu sempre falo que o sub-20 é uma categoria de transição, a tábua de salvação do jogador. Porque vejam, quando o moleque é muito bom, e aí eu sempre falo que a gente tem que ter um critério muito assertivo em relação a isso, porque não pode queimar algumas etapas para não queimar o jogador lá na frente. Então, quando é um fenômeno, às vezes com 16, 17 anos, ele já pula para o profissional. Quantos jogadores do Santos não fizeram sub-20? Gabigol, Rodrigo, Neymar, tantos outros. Mas essa fórmula ela não é exata, né? Vejam o que aconteceu com o Ângelo, que, aliás, depende da assinatura da venda dele lá tudo direitinho, para entrar dinheiro e depois o Santos contratar lá os seus super reforços. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, o sub-20 ele é uma categoria que você pode... por exemplo, você encontrou no interior um jogador dentro da idade, você trouxe e ele vai jogar ali, está na idade, né? Você vai ver se ele tem capacidade naquele time. É a última oportunidade para o jogador que no sub-17 não convenceu, né? Enfim, então, aliás, só um parênteses aqui. Outro que está afastado é o Ivonei, que foi o destaque da Copinha de 2023, né? E um outro jogador da base que foi destaque, até vi no Diário do Peixe, é o Renier, que apesar de estar jogando no sub-20 fazendo gol, pelo que o Diário do Peixe informou, ele não vai renovar contrato, o Santos vai liberar para ele cuidar da vida dele. Então, o time sub-20 ele é um parâmetro, porém, que cabe sempre um pé atrás, né? Os meninos vão bem na Copinha, alguns têm boas condições. Eu acho injusto também você decretar que alguns deles não têm condição aos 21 anos, ou aos 20 aos 21 anos. Mas outros demonstram. O Marcos Leonardo, por exemplo, também não jogou sub-20 praticamente, né? Não jogou. Ele tem 19 anos. Alguns mostram um pouco de condição antes. Outros não, outros demoram. A maturação dos meninos é um pouco diferente. Então, o rapaz pode jogar mais um tempo, ser útil, mas quando estoura a idade, não pode ficar fazendo hora no clube. Então, você tem que ter uma boa política de empresta, né? Quem lembra do Alanzinho, por exemplo, né? E o Thailson, aquele que fez gol contra o Vasco, né? Sabe? Então, tem que ter muito cuidado. O Sub-20, agora que é comandado pelo Orlando Ribeiro, foi campeão paulista e tal, né? Precisa ter esse olhar. Até porque esses meninos que jogam sub-20, eles sabem, a pressão em cima deles é muito grande. Ali é a última chance de mostrar serviço. Alguns, obviamente por terem contrato já desde os 16 anos, podem até se acomodar com isso.
E isso é algo que, infelizmente, os clubes têm que conviver. Se você não assinar com 16 anos um contrato de 5, você pode perder o cara para um outro time, né? Ou deixar embora de graça. Agora, se com essa idade o moleque sentar no contrato, ele vai embora até os 21 numa boa, né? Então, fica aqui essa reflexão depois do que houve com o Lucas Barbosa e até com o Ivonei e esses outros que eu citei aqui, que o trabalho do sub-15, do sub-17 é muito importante. Ali você já enxerga um potencial jogador para o time principal. E aí existe aquela dúvida sempre, já vamos subir, como está acontecendo com o David agora? Subiram. Jogou um pouquinho, fez gol, saiu, voltou, perdeu os gols contra o Blooming, não tem entrado e tal. Como é que se trabalha esse jogador, né? Ou deixa lá no sub-20 para terminar a maturação, né? Para que serve o sub-20? Olha, contratamos um jogador que veio lá da Ferroviária, ou um jogador que veio do Espírito Santo, ou que veio do Maranhão, né? Qual a idade dele? 18 anos. Então, vamos trazer, é nesse time aqui que ele vai jogar. Se ele se desenvolver, quem sabe ele possa ir para o time principal. Se não tiver chance, se não for bem, se não tiver chance não, se não for bem, aí a gente fala, olha, siga a sua vida. Então vejam, o retrato daquele time de 2022 que chegou a uma decisão da Copinha, né? Quantos estão hoje à disposição do elenco principal? O que mais traz esperança, que é o Jair, está machucado, o Patati está à disposição, né? Até a presença do Patati hoje talvez seja a prova do que o Turra entende como ideal para um jogador de ponta, e não o Lucas Barbosa, né? Não se encaixou no conceito dele, por isso que o Patati tem ficado, inclusive junto com o Miguelito, no banco de reservas frequentemente pela equipe principal. Então, eu não tenho nada contra o menino, né? Óbvio, né? Precisa ser muito ruim, né? Tem que ter, como diz o meu amigo Felipe Camargo, o coração peludo para desejar o mal para esse rapaz e para outros. Ele que siga a vida dele, que seja feliz. Eu sou favorável ao empréstimo, né? E lá na frente, se ele melhorar, se encontrar numa outra posição, quem sabe possa voltar. Se não, ele precisa encontrar um lugar para jogar, porque só ficar treinando também não adianta. O rapaz precisa jogar, né? Precisa desenvolver a carreira dele para ele chamar atenção em outro lugar, né? Ir para algum outro centro aí do futebol internacional ou para algum outro clube dentro do Brasil. E o Santos, né, dividir o custo por hora da sua parte financeira, né? Tem lá um salário, divide lá com alguém que vai pagar a parte do salário dele, e o rapaz segue a vida dele feliz da vida, né? Espero, né? Ele e todos os outros nesta condição. Tá bom, meus caros? É isso então. O Lucas Barbosa se vai e sabe Deus se o facão do Turra ainda não vai pegar mais alguém. O que ele precisa, daqui a pouco ele está cortando, mas precisa chegar, né? Precisa chegar. Eu estou escutando muitos nomes aí, lendo, mas precisa chegar, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.